E o Palmeiras agora deu uma desgarradinha do Flamengo, hein? 3 pontos. Assim, diante das circunstâncias, o empate do Palmeiras ontem dá para falar que foi um empate bom, buscou o resultado fora de casa e tal. Mas se você olhar a rodada, não foi um empate bom, porque o Palmeiras agora está a 3 pontos do Flamengo. Ontem, o jogo do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras mostrou que John não pode ser o reserva imediato do Rafael Veiga. E agora o Palmeiras conta os dias aí, que se fosse daqui a 10 dias, o reserva do Veiga seria o Maurício, né? Que é um baita de um jogador que a gente sabe que jogou muito bem no Inter e que tem características muito parecidas com a do Veiga. Então, com essas contratações, eu acho que o Palmeiras corrige alguns dos problemas que mostrou ontem contra o Grêmio. A zaga, que tinha ido muito bem contra o Corinthians, foi um pouco mais afoita, o Vitor Reis e o Naves, não que eles tenham sido culpados pela derrota, mas não foram tão seguros e não impressionaram tanto quanto contra o Corinthians. E que mais? O Marcos Rocha também ainda não entendo mais porque o Abel não dá mais chance para o Mike, porque para mim o Mike vive uma fase bem melhor que a do Marcos Rocha. Esse é outro ponto que a gente tem que levantar. Agora, o Estevão, meus amigos, mais do que o golaço que ele fez um golaço, mas ele era o cara que mais procurava jogo no primeiro tempo. O cara que mais atrapalhava, que mais insinuava, mais que prejudicava a defesa do Grêmio. É um negócio impressionante a qualidade dele. Para mim, depois da Copa América, a próxima convocação agora para setembro, tem que ter o Estevão, sim ou sim. Dorival lá nos Estados Unidos, se ele estiver olhando um pouco o Brasileirão, deve estar muito arrependido de não ter chamado primeiro o Pedro, porque eu acho que é um jogador que faria muita diferença para a seleção brasileira, e ele deveria estar pensando e olhando, falando, olha, esse Estevão aqui, você imagina o Estevão jogando que está jogando no lugar do Rafinha, o que não poderia fazer para a seleção brasileira. Claro que ele tem 17 anos, ele poderia chegar lá e sentir a pressão e tudo mais, mas para mim o Estevão está jogando muita bola e depois da próxima convocação, que é a data FIFA de setembro, para as eliminatórias, o Estevão já tem que estar nesse time, porque joga muita bola e é realmente impressionante. Se ele é melhor que o Endrick, eu acho que a gente tem que dar um pouquinho mais de tempo. O fato é, o Endrick, quando entrou, ele entrou fazendo gol contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, e ele fez gols na campanha do Palmeiras campeão brasileiro. O Estevão tá indo bem, tá um baita de um destaque, mas ainda não dá para falar que ele já fez gols que vão levar o Palmeiras ao título e etc. Eu acho que o Endrick, ele começou muito bem, ele arrancou muito bem. No começo do ano passado ele teve uma queda, que é o que a gente vai ter que ver se esse Estevão vai conseguir ficar um ano todo jogando nesse alto nível, ou se em algum momento ele vai ter essa queda de produção que teve o Endrick. Porque se o Endrick tivesse jogado todo o ano como começou, eu acho que a gente ainda daria esse voto pro Endrick. Mas como no ano passado ele deu uma oscilada, a gente fica na cabeça, caramba, olha o que o Estevão tá jogando. O estilo de jogo, eu acho que o Estevão ele tem mais chance de fazer os olhos brilharem, porque é o cara que vai para cima, que dribla, que entorta. Ontem na primeira bola ele quase fez o Reinaldo bater joelho com joelho e cair de bunda no chão. Ia ser um negócio assim humilhante pro Reinaldo. Depois eles até brincaram, o Reinaldo é boleirão, foi ele brincar com o Estevão e tal. Mas eu acho que para falar que é melhor dar um pouquinho mais de tempo. Para mim a única certeza é, em setembro o Estevão tem que estar na seleção brasileira e o Dorival deve estar arrependido demais de não ter levado o Pedro, porque o Pedro joga muita bola. 20 minutos de jogo mostrou contra o Atlético Mineiro que poderia ser o 9 da seleção com o pé nas costas. Aliás, o Danilo, foi pênalti no Estevão, aquele sanduíche? Olha, para mim foi pênalti, Juca, mas eu não acho que é lance de VAR. Tá. Eu acho que se o juiz viu ali, mas para mim foi pênalti. O Palmeiras poderia ter vencido o jogo por 3-2 e uma virada que seria épica, digamos assim. Essa rodada, ela tem para mim vários lances que mostram problemas de arbitragem. Por exemplo, no caso da expulsão do Léo Link, eu acho que tudo bem expulsar naquele lance, mas não era para o VAR ter ido interferir. Se o juiz viu o jeito que foi e deu o amarelo, ficasse pelo amarelo. O VAR não tinha que ter chamado, porque Léo Link acertou o Wellington. Sim, acertou o Wellington, mas ele não foi no motivo de agressão, ele foi claramente chutar a bola. O juiz viu, deu amarelo, não era para o VAR chamar. A mesma coisa agora do Estevão. Eu acho que se o juiz não deu, não era para chamar no caso. E outra, no caso do Flamengo, o juiz errou ao não dar pênalti também para o Flamengo, que o Tite depois foi falar. E aí, uma coisa que você me lembrou, Juca, foi bom você falar. O botafoguense, o Marlon Freitas, saiu de campo falando vamos ter que lutar contra o sistema. E na mesma rodada que ele falou vamos ter que lutar contra o sistema, os dois principais rivais dele
foram prejudicados pela arbitragem. O Flamengo num pênalti não marcado e o Palmeiras agora, porque para mim um pênalti poderia ter sido marcado. É importante o botafoguense entender que o mundo não está contra ele, que não é todo mundo contra o Botafogo e que o Textor, com essa história de good game, não é todo mundo, meu Deus, vamos roubar o Botafogo. Não existe isso, gente. Existe uma arbitragem horrível que prejudica todo mundo e que numa rodada um tá reclamando, na outra o outro tá reclamando e vai ser sempre assim. Não adianta o botafoguense achar que o mundo tá virado contra ele, pelo amor de Deus. E o VAR querendo expulsar o Yuri Alberto? Também teve isso. Mas, todo torcedor acha que o time dele é odiado por todo mundo é contra ele. Todos eles. O problema é quando os caras de campo referendam esse comportamento. A torcida achar isso é uma coisa, porque às vezes o torcedor assiste só jogo do próprio time. E aí fica vendo lá o juiz prejudicando e tal, ok. Agora, jogador, dirigente, os caras referendarem esse comportamento é uma loucura. Lembremos, na verdade, que quem fez muito esse discurso de todos contra nós contra todos, foi o Abel Ferreira, né? Foi mais o João Martins, né? Na época eu critiquei igual também, é um absurdo. Não, eu sei disso, eu sei, mas isso é muito característico. Falando em contra todos, o Maurício Zanella fala aqui, o Palmeiras ontem estava sem Veiga, Gomes, Murilo, Zé Rafael, Lázaro e Richard Rios. Isso faz muita diferença. Claro. Não está fazendo a menor diferença para o Flamengo não estar com o De Arrascaeta, o De La Cruz, com o Varela, com o Vinha, com ninguém, porque o Flamengo vai lá com o time reserva, ou conforme foi, vai lá e bum, mete 4-2 no Galo, é líder, abrindo 3 pontos de vantagem, Mauro, e ainda pode trazer Paquetá, e agora vem a parte mais fácil da tabela, rapaz, os outros já estão olhando com carinho para esse Flamengo que pode virar o turno na liderança. E quando vira na liderança, na maioria das vezes, é caixa. Eu não concordo que não faça diferença. Se tivesse esses jogadores, o Flamengo teria talvez vencido o Juventude, né? Possivelmente, poderia ter conseguido um resultado melhor. Talvez vencesse o Atlético Paranaense que empatou. Os caras fazem muita falta, né? O elenco do Flamengo não é esse. O elenco do Flamengo é esse com os caras que foram convocados e que estão lá porque a CBF tem um calendário que é um lixo, né? Aliás, o pouco caso da CBF com quem vai ao estádio, né? Os jogos de São Paulo contra Bragantino e Flamengo contra Cuiabá eram às 21 horas, eles passaram para as 8. Lógico, quem define isso é o Grupo Globo. Ele faz o trilho com o jogo às 8, cola no jogo do Brasil. O cara que vai ao estádio, volta para casa, não vê o jogo do Brasil. Você escolhe, ou vai ver São Paulo e Bragantino, vai ver Flamengo e Cuiabá, ou o jogo do Brasil. A não ser que você more muito perto, né? Ainda assim vai perder pelo menos parte do primeiro tempo, né? E é o jogo mais interessante que o Brasil vai fazer nessa Copa América, contra o Uruguai e tudo mais, né? Um jogo eliminatório. Contra a Colômbia era uma disputa de primeiro lugar, mas já estava com a vaga garantida praticamente o Brasil quando entrou em campo. Então tem esse detalhe também. Mas faz diferença sim. Eu acho que o Flamengo está saindo melhor que a encomenda com esses desfalques, mas evidentemente faz diferença. Foi uma vitória muito marcante de quarta-feira, porque o Flamengo foi melhor o tempo todo, o Atlético está muito mal, né? O que deixa claro também o quão precipitadas eram aqueles comentários, eram precipitados, né? O Milito chegou aqui em 1 minuto, ele resolveu tudo, o Tite está há 6 meses. Pois é, aí você vê como as coisas mudam, né? O Milito não está conseguindo, tudo bem, o Atlético tem desfalques e tal, mas a queda é muito acentuada, né? O Atlético não vence em casa há mais de 1 mês, 2 meses, um tempo enorme sem vencer, jogando em Belo Horizonte. E foi uma vitória, assim, maiúscula. Quando estava 11 contra 11, o Flamengo já era melhor, já comandava o placar. E depois, no decorrer do jogo, a mesma coisa. Sobre o Paquetá, né, a gente não pode embarcar nessa, né? Isso é a agenda positiva do Marcos Braz, do pessoal do Flamengo. Quando se fala que o Gabigol pode jogar no Palmeiras, surge essa história do Paquetá. E é importante frisar que a situação do Paquetá é muito grave. Muito grave. A possibilidade de uma punição severíssima, até de banimento no futebol, ela é real. E é muito pouco provável que ele seja punido na Inglaterra e não torne essa punição uma punição global. Então, vocês acham mesmo que um cara, vamos imaginar aqui que fique comprovado, né, ele tem um direito à defesa, ele fala que é inocente e tal. Os ingleses estão lá há meses e meses investigando e vasculhando muitas informações, né, eles têm sobre essa questão dos cartões amarelos que ele teria forçado. Nunca houve isso na Premier League. Há casos de jogador que pegou 10 anos de gancho na Inglaterra, mas jogador de 3ª divisão, 7ª divisão, jogador de times pequenos ou até bem pequenininhos.
Agora não, é um time de Londres, é um time da primeira divisão, ele é o principal jogador dessa equipe, um dos principais, acho que ele, Bowen são os principais. Ele não foi um jogo, foram 4 jogos ali, né? 4 jogos entre 2022 e 2023, e estão pedindo o banimento dele. Ou seja, vai ser julgado por um comitê, não se sabe quando, pode se arrastar por meses, e esse jogador ele pode ser punido por um período imenso, talvez até o final da carreira. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, quando falo de Paquetá, eu vejo isso como uma agenda positiva, que cria uma expectativa na torcida, e o torcedor é engraçado, né? O torcedor ele não quer. Você passa a informação, olha, a situação é essa, essa e essa. Aí você vê coisas, reações assim, não, mas eles vão ter que provar que o Paquetá. Gente, é óbvio que eles vão ter que provar, mas os caras estão montados uma série de evidências para punir o jogador. E evidentemente eles não vão querer que um jogador de futebol, seja ele qual for, por conta de um deslize como esse, caso se confirme, né? Sempre colocando na condicional porque ele tem o direito à defesa, ele ainda não foi punido, não houve um julgamento, digamos assim, final, vai contaminar o tal do produto chamado Premier League, que é um produto zilionário. Eles não vão deixar passar em branco. Ah, deixa ele jogar no Brasil, isso não é castigo, isso é prêmio. Você faz uma bobagem, eventualmente, caso ele tenha feito, aí você vai jogar no seu país, no time que te formou, ganhando muito bem, e segue sua carreira normalmente. É como se você cometesse um crime e você saísse daquele país onde cometeu o crime e voltasse para casa e vivesse a sua vida normalmente. E o crime que você cometeu lá? Como já até acontece em alguns casos, o cara mete o pé, né, vai embora e não acontece nada. Mas não acho que vai ser uma coisa tão simples assim, não. A situação dele é bem delicada, bem delicada. Eu acho que isso fica iludindo o torcedor. Com essa história de Paquetá, fica iludindo o torcedor. Esse é um ponto que realmente, para mim, é agenda positiva. Os caras vazaram isso, fica essa expectativa. Aí isso no noticiário acaba até ofuscando um pouco a história do Gabriel, né? Para onde que vai para o Palmeiras, o que ele vai fazer. E sobre o Gabriel, é importante frisar uma coisa: o Flamengo não vai colocar preço no Gabriel, gente. Tá? Não vai colocar preço no Gabriel. É evidente que não vai. O Flamengo vai esperar que alguém entre em contato com o Gabriel, o seu representante, faça com ele um acordo, e aí procura o Flamengo saber de que maneira você me libera ele agora, caso queira agora, caso não queira para o ano que vem. E aí vai haver uma negociação. É muito provável que o Flamengo pergunte: o que você me oferece? E é evidente, ninguém aqui é ingênuo, de imaginar o seguinte: surgiu uma proposta internacional de algum mercado desse aí, do exterior, e o Gabriel aceita a proposta. O Flamengo liberaria por quanto? Por um valor. Por um rival, seja o Palmeiras ou outro time da primeira divisão do futebol brasileiro, é claro que o Flamengo vai dificultar mais. É evidente. Então não vai ter um preço, um selinho com preço. Gabriel, promoção, né? Ali o preço. Não vai ter. Isso eles vão ter que negociar. E essa negociação, evidentemente, ela vai mudar de acordo com o clube que está interessado. É óbvio isso aí. Isso é evidente. E ele não vai ser relacionado para o jogo contra o Cuiabá amanhã, inclusive.